Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o sociólogo, ex-professor universitário Agenor Gasparetto, pesquisador na área de ciências sociais e também editor, diretor da Via Literarum, uma empresa fundada há 20 anos e que já publicou até agora quase 600 livros de autores da região e de outros estados do país. E com publicações em português, em inglês e em espanhol, o que lhe dá uma dimensão internacional. Agenor Gasparetto, o que é Mondrongo? Como foi que surgiu a ideia? A Via Literária, como é que surgiu a ideia? Quando nós começamos a pensar numa editora, primeiro que não havia editoras privadas no interior da Bahia praticamente. Nós fomos, creio que, a primeira ou entre as duas primeiras editoras privadas do estado da Bahia. E na época, isso em 2004, não havia ainda, pelo menos não havia a difusão da impressão digital. A impressão digital estava começando. Então, quando você pensava em publicar um livro, você pensava em gráficas offset, em tiragens grandes, e que era um custo muito alto, era muito difícil publicar. Quando a editora começou com 5 títulos e 1.000 exemplares, ou melhor, 5.000 exemplares de 3 títulos e 2 títulos com 1.000 exemplares cada. Por quê? Era a forma que tínhamos para conseguir um preço final de venda baixo ou em conta, porque se fizéssemos poucos, o custo seria muito alto unitariamente. Então, para se tentar ou se conseguir preço em conta, tiragem alta. E tiragem alta era, ou significa, desembolso alto. Hoje, isto acabou. Então, hoje, 20 anos depois, a maior parte das impressões são pequena tiragem, são digital, em média 100 exemplares, mas às vezes 50, às vezes 150, às vezes 200, e reimpressões na medida em que há demanda. Então o custo fica mais baixo, mais interessante, e quando o autor consegue venda, nós fazemos a reimpressão, também pequena tiragem. Então o panorama editorial mudou radicalmente. Da grande gráfica, da gráfica offset, tiragens grandes, custos altos, para a impressão digital, pequenas tiragens. Isso resultou em outras mudanças muito grandes que poderemos falar mais adiante. Agora é o seguinte, esse tipo de editoração, ela tem custos fixos. Por exemplo, você precisa de um revisor, você precisa de um cara para editar, você precisa fazer a capa. Tudo isso tem custos que são incorporados no custo final da obra. Como reduzir esses custos para você ter um preço competitivo para pequenas tiragens de 50, 100, 150, 200 exemplares? Veja bem, quando nós iniciamos a editora, durante muitos anos tínhamos um dilema: comprar equipamentos gráficos ou não comprar. Ter estrutura própria ou não ter estrutura própria. Nós chegamos a usar gráficas rotativas porque nos parecia, numa certa altura, que se nós cuidássemos de tudo, seria bom. Felizmente, o nosso caminho foi outro. Hoje nós não temos nenhum parque gráfico. Para cada edição, se é colorido, se é preto e branco, se é offset ou se é digital, nós buscamos a gráfica que nos dá o melhor preço, a melhor condição e a qualidade que precisamos. E conseguimos também com isso reduzir muitos custos. Outro ponto, nós também não temos revisores próprios na editora, mas nós temos uma equipe de revisores que a cada obra nós encaminhamos o autor para negociar ele diretamente com a revisora ou revisor, ou a editora intermedia, a editora assume
e depois resolve essa questão do custo, né? Mesma coisa ilustrador. Nós não temos uma equipe interna de ilustradores, mas temos vários ilustradores com vários traços. E o autor define qual é o traço que quer para a sua obra e busca esse ilustrador com esse traço para fazer as ilustrações, né, sob medida daquilo que ele considera mais oportuno, né? Então, o fato de não termos estrutura própria, não termos profissionais em tempo integral exclusivos, faz com que o nosso custo operacional seja muito baixo. Basicamente, o aluguel de uma casa, e eu tenho um funcionário que é também diagramador, ele Marcos, que toma conta do processo administrativo da editora. É um funcionário apenas que também é designer, né? Tudo mais nós buscamos no mercado. Terceirizado. Temos várias opções. Terceirizado. Sim. Agora você falou dos chineses que entram com preços baixos no mercado. Como é que fica essa relação? Você também compra produtos também impressos na China ou tudo aqui no Brasil? Não. Veja bem, ó, a nossa produção é uma produção de autores basicamente regional e baiana. Um que outro de fora, do Espírito Santo alguns, de Goiás outros, e alguns da Itália e do Peru, né, fora daqui. Mas basicamente é regional e baiano, né, a nossa base de autores. E quase toda a nossa produção é pequena tiragem com reimpressões. Então, grandes editoras ou grandes livrarias, para reduzir custo, então manda imprimir na China, manda imprimir, digamos, em grande quantidade, com isso o custo unitário fica muito baixo, e depois, como são grandes redes de distribuição, coloca esses livros produzidos em grande escala em 20, 30, 50 pontos de venda a preços realmente competitivos. E que nós não teríamos como competir porque a nossa tiragem não é 5, 10, 20 ou 100 mil exemplares, é 50, 100. Então o custo unitário nosso não tem como competir com esse tipo de escala, né? Agora você também enfrenta no mercado outro adversário, que é o mundo digital, né? Como é que você entra nessa briga para publicar livros digitais? Veja bem, ó, a editora também edita e-books e livros digitais. A nossa experiência prática mostra que o brilho nos olhos do autor é com o livro físico. Eu não encontrei até hoje nenhum autor que editamos digitalmente feliz. Edita, o livro está disponível na Amazon e em outras plataformas, mas eu nunca vejo brilho nos olhos. O brilho nos olhos eu vejo quando o livro está nas mãos fisicamente, né? Essa é uma curiosidade interessante. Então, nós fazemos e-book, claro que fazemos, porque o papel é o suporte do texto, da criação literária, mas o meio digital também é suporte. Então, a editora não é uma editora exclusiva do suporte de papel, não. É uma editora enquanto veículo, quanto base para que a criação literária encontre o seu espaço. Seja ele na versão impressa, papel, ou seja na versão e-book, ou seja áudio, livro. A forma como se manifesta é secundário. O importante é que a editora, no fundo, é esse ancoradouro da criação literária, seja qual forma que ela tome para chegar ao público. O que estou dizendo é que, até hoje, a forma que produz brilho nos olhos, que é um bom indicador, é o livro físico. Agora a Amazon deve ter mais um problema para o autor,
que é o cara está vendendo na livraria, tudo bem, mas ele está vendendo com mais de 1 milhão de livros que estão no mercado lá. E essa competição aí tira o cara do mercado às vezes também. Veja bem, quando nós editamos um livro, nós podemos, como é que eu diria assim, cadastrá-lo na Amazon, na Submarino e em outras plataformas. E essas plataformas fazem a venda e nós enviamos o livro. Então, são plataformas a serviço da venda. Né? E Canali, como são poderosas, muito poderosas, muito mais do que uma pequena editora no interior da Bahia ou em qualquer outro interior, elas conseguem vender talvez muito mais do que a gente. E os preços são baixos porque não tem o preço do papel incorporado na... Tem essa diferença? Bom, veja bem, essas grandes redes tanto vendem o livro físico quanto o livro digital. Então, quando é digital, o preço de fato pode ser bem mais em conta porque ele não tem custos quase, né? O custo dele é mínimo. E uma vez que você diagrama o livro, digamos, na versão digital, ele é infinito, não? Ele não se encerra com 100 exemplares. Se tiver 1 milhão comprando, por isso que a Microsoft ficou tão poderosa, porque o mesmo programa vendeu milhões de vezes e depois fazia atualizações e revendia. Quantas vezes? Esse é o segredo. Agora, por exemplo, esse ano está fazendo 20 anos da editora. Qual a programação que você tem de edição? Quais os projetos? Que projetos você espera até o final do ano? Quais são a sua agenda, seu calendário para esse ano? Veja, 20 anos para uma editora, para esse mercado editorial, eu acho que é uma conquista relevante, né? Por isso que nós decidimos marcá-la, né? E nós vamos marcá-las com a edição de um conjunto de antologias. Então, a primeira já está na gráfica, que é a segunda edição da antologia Alvorecer, com o movimento Alvorecer. Lá vão estar, se não me falha a memória, 52 poetas. A primeira edição foi com 17 ou 27, essa tem 52 poetas, né? Vamos ter uma segunda edição de uma outra antologia lá na região de Ribeiro do Pombal, Tucano, naquela região que a gente chamou, digamos, de Via Vale dos Poetas, em referência a um rio, a uma bacia hidrográfica daquela região, e os municípios daquela bacia, então, se organizaram, realizamos a primeira edição, e esse ano vamos realizar a segunda edição, também nos 20 anos da editora. Uma terceira antologia, exclusivamente pensada para captar a perspectiva da mulher, juntamente com o grupo, com o movimento Alvorecer, denominada Pétalas e Lâminas, né? Então, destinada à mulher. O edital tem inscrições que se encerram agora no dia 30 de abril. Então, essa deverá ser lançada como impresso, talvez, na segunda metade do ano, porque na primeira metade do ano, agora em maio, vamos lançar a segunda antologia, que é a antologia Alvorecer, né? E temos uma outra antologia pensada, mas que ainda não consumamos, mas gostaríamos muito de consumar, que é uma antologia reunindo poetas de rua, excluídos, aqueles poetas que se expressam em praças públicas da região, mas não têm meios, condições, oportunidades de verem a sua poesia impressa em uma edição. Então, nós estamos tentando agrupar esses poetas, a denominação que se puder dar, não saberia, mas eu estou chamando de poetas que estão fora do mercado convencional de produção literária, mas que são poetas que declamam em ônibus, em praças, nos mais diferentes
contextos das nossas cidades. Então, nós vamos então tentar fazer com que eles possam se expressar através de uma antologia que a editora está organizando e que deverá ser também impressa até este final de ano. Né? Interessante, você resgatou uma história aqui em Itabuna, teve um movimento Poetas na Praça, que era um movimento que ganhou a Bahia. Foi liderado por um poeta baiano chamado Antônio Short, que chegou a viver algum tempo em Itabuna e fazia contracultura, vivendo todas as dificuldades, imprimindo o livro em aqueles impressoras antigas de tal, de álcool, não sei o quê, depois melhorou um pouquinho, mas a coisa assim bem primária e que não usava nem a gráfica efetivamente, a gráfica era um mimeógrafo, assim. Então você está fazendo um resgate de uma história interessante e que Itabuna também tem participação nessa história, né? E Itabuna tem uma vida cultural intensa, porque antes de você chegar na região, teve um movimento expressivo de poesia, de poesia concreta até, que foi um telepoema. São poemas que eram telas de autores locais, com poemas de autores itabunenses como Orlando Matos, que é irmão de Ciro Matos, que tem um livro publicado até pela sua... Um livro não, ele tem mais de 20 livros publicados. 15, talvez. 15 livros publicados pela sua editora, né? Sim. Viu? E são livros interessantes e que resgatam uma história. Viu? Então, Kleber, esses projetos todos, com o Clube do Poeta, com o Grupo Alvorecer, com o pessoal aí de Ribeiro do Pombal e adjacências, ele faz parte de um projeto de editora chamado Via Caminho das Pedras. Né? Então, todos esses projetos, eles têm como referência um projeto de editora com essa denominação, Via Caminho das Pedras. Esse projeto de Quilombo tem duas etapas. A primeira etapa é a produção de antologias. A segunda etapa seria um trabalho continuado de aperfeiçoamento da estética poética desses poetas, desses autores, que até hoje não conseguimos ser bem-sucedidos nesse projeto. A rigor, é um projeto de inclusão literária, tanto é que nós não hierarquizamos, nós não cobramos de ninguém, né? Não há nenhuma arrecadação para se fazer essa antologia. Essa antologia é uma contrapartida social da editora para fomentar a criação, fomentar a leitura, né? Essa é a intenção, é que seja inclusão e que a segunda etapa do projeto, se alguém se der o trabalho de ler, está na página da editora, vai ver que ele objetivaria que esse poeta possa ser trabalhado, burilado, aperfeiçoado, para que a cada edição nova do projeto ele seja melhor poeta, um poeta mais com maior capacidade de expressão do seu talento, da sua arte, que é poetizar a palavra, né? Sim, mas sua editora percorreu o caminho das pedras. Foi fácil esse caminho das pedras nesses 20 anos? Não foi fácil. Quais foram as pedras no meio do caminho, segundo Drummond? Eu vou contar uma história, Kleber, já que nós temos um pouco de tempo. Uma das coisas muito difíceis de achar quando criamos a editora é achar o nome. Via Literarum. Via Literarum, que é uma palavra latina, que significa caminho das letras, o caminho da cultura. Via Literarum, né? Mas para chegar aí foi muito difícil, porque todo o nome que a gente pensava para a editora, e quando você é mais jovem, mais idealista, você pensa em nomes bonitos, nomes poderosos, mas quando você buscava o nome, já tinha editora com esse nome, né? Um dia me ocorreu a ideia de Via Láctea. Via Láctea. Eu pensei, poxa, eu acho que achei o nome da editora. Via Palavras, Via Literarum, Via Letras, né? Bom, da Via Láctea veio a Via Literarum, essa analogia, né? E, ao criar a Via Láctea, eu descobri que a via era dolorosa, é uma via crucis. Ou seja,
não foi muito fácil. Por que não é fácil? Primeiro que na época a impressão era offset, exigia grandes tiragens para ter preço em conta. Eu falei isso no começo. Hoje está mais fácil, por quê? Porque hoje é pequena tiragem, é digital, né? E por que também é difícil? Porque todo autor imagina que a sua obra, Kleber, é uma obra-prima, é uma obra de grande valor estético. E a gente sabe que uma coisa é o que eu penso, eu também sou autor, outra coisa é o público. E quem tem a palavra para dizer se a minha obra é uma obra-prima, não sou eu, é o autor. Uhum. E o grande desafio, o grande choque que o autor toma, começando por este autor, é descobrir que a parte mais difícil da criação, da produção, não é nem criar e nem editar, é encontrar ou persuadir alguém que compre e leia. Comprar ainda tem dinheiro, mas ler menos ainda. Não? Bom, às vezes também tem isso, às vezes as pessoas compram, mas não leem. Então, a parte mais difícil é essa. E todo autor, Kleber, gostaria de ser reconhecido, ter o reconhecimento público de que a sua criação, que tem uma conexão com o divino, tem valor. Né? E esse valor fica mais fácil de ser evidenciado quando há compra e a leitura. Né? Então a parte mais difícil que todo autor descobre é que é difícil encontrar leitores e encontrar compradores. Muito difícil. Essa é a parte mais difícil, na verdade. Né? Agora, o poder público, fala-se muito em cultura, incentiva a cultura, não sei o quê. Tem dinheiro para apoiar as edições desses autores? Aparece verba pública nesse processo editorial? Ou é quase escasso, remoto? Olha, eu diria assim que ao longo dos 20 anos da editora, eu tive uma venda pública, a FIC de Itabuna, uma única venda, num edital, né, juntamente com a Mondrongo do Gustavo Felicíssimo. Então, nós dois nos organizamos, incluía livros de outras editoras de São Paulo, do centro do país, mas nós conseguimos, então, via edital, fazer uma venda em que incluímos livros nossos. E não tive nenhuma outra venda. Agora, os autores também que vão publicar, eles têm acesso a apoio do poder público? Eu recebi essa verba aqui do governo municipal para ajudar no livro e tal. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não é o comum, não é o dia a dia, não é não. Não é a rotina, não é... E mesmo assim, veja bem, você tem o poder público que poderia comprar obras de autores regionais e ter nas bibliotecas, nas escolas, nas mãos dos professores e dos alunos. Não tem. Mas tem também as escolas privadas. Elas induzem, ou enfim, colocam no seu material livros para serem comprados pelas crianças. Mas são todos, com exceção das pequenas escolas, com poucas exceções, todos são de grandes editoras nacionais. Então já vem o pacote pronto e não há espaço para o autor local e a leitura contextualizada. E não privilegia a cultura local nem regional, né? Não, quer dizer, ela fica no segundo plano, né? Não fica em plano nenhum, porque não entra no catálogo. Com exceção de pequenas escolas, pequeninhas, e nos últimos 2 anos, de um exemplo que eu vou citar, o Colégio Jorge Amado, em que tem adotado autores regionais, leva os autores para conversar com os alunos e faz trabalho de culminância. No ano passado, no Adonias Filhos, com todos os alunos que trabalharam os livros adotados. Aí faz a culminância no evento. E com os autores presentes. Mas é um acidente, a regra não é essa. A regra é nenhum espaço para autor local. Agora, o que fazer para mudar esse quadro, esse cenário? Qual seria a alternativa?
Bom, incentivo não tem, né, também? não, veja bem, ó, quando você sabe de editais de prefeituras comprando livros, não são livros nossos que são comprados. E não são empresas locais que ganham a licitação. Então você está fora. Então, a via pública, via Estado, via municípios ou via federal seria interessante que houvesse essa compra regionalizada ou a indução de compra regional, mas isso não tem acontecido, na verdade, né? Bom, e a outra via é a via privada, as escolas, que também não privilegiam o local, né? Então, de um lado e do outro, o autor está abandonado. E o pior ainda, eu acho que é a situação do cara que é poeta, né? A poesia ainda vende menos do que o romance, do que os outros livros. Como é que é esse cenário de vendas? Como é que é? Bom, a poesia, ela se realiza, ou tem o reconhecimento na medida em que o poeta vai à praça, ou vai em eventos públicos e faz a declamação. Então, esse reconhecimento, ele existe, mas não tanto pela venda do livro, não. Não, pela sua declamação, pelo aplauso que recebe, pela sua poesia ser apresentada, né? Mas venda não está sendo... Bom, eu imagino que nenhum poeta dessa região viva da sua poesia. Precisa buscar a sobrevivência de outra forma. Agora, nós temos um país de pessoas alfabetizadas, quer dizer, nós temos muitos analfabetos ainda, infelizmente. Mas, apesar de ter um índice de alfabetização alta, quando a gente vai nas redes sociais ler, as pessoas erram muito em concordância verbal, erram na gramática, na sintaxe, erram em tudo. E há um problema entre a educação que está oferecida e a qualidade dessa transposição da informação pelo esse novo público, por esse público. O que você acha que está acontecendo? As pessoas estão lendo menos ou estão mais dedicadas à internet, só a pequenos textos, pequenas coisas, e sem aprofundamento da leitura? Veja, a internet, as redes sociais são um concorrente muito poderoso à forma tradicional de acesso à informação e ao conhecimento. Ou seja, o celular é o que realmente atrai, motiva e prende o jovem e a criança. Então, não há como competir com esse recurso. Mesmo porque ele engloba todos os outros, engloba rádio, TV, o que você quiser está nele. Ou seja, então, ele é um recurso muito poderoso, que enfecha todos os outros nele próprio, né? Além de permitir bastante interatividade, bate-papo, ou seja, ele é incomparável. Certo. Agora, já que ele é incomparável, nós temos outro problema também para o escritor, para o criador, para o jornalista, para o advogado, é a inteligência artificial. De que forma ela é um adversário do escritor e também um inimigo do editor? Veja, a inteligência artificial, ela pode ser vista também como um recurso que está disponível para todo mundo. Ou seja, o grande problema é que provavelmente, ou possivelmente, muito em breve, se já não a inteligência artificial produz poemas e textos melhores do que muita gente. Né? Bom, é um recurso que quem souber usar vai levar uma vantagem muito grande em todas as áreas. Porque ela faz em minutos aquilo que você levaria horas ou dia fazendo sua pesquisa e não a faria tão completa. Então, é um recurso muito poderoso que está ao seu dispor, né? Agora gera perigo, né? Eu pegar a sua foto, botar a sua voz e dizer coisas que você nunca falou, não tem nada para dizer. Sim. Bom, veja bem, ó, toda ferramenta ela tem essa característica da ambiguidade. Depende de como você usa, né? Tanto ela é para o positivo quanto para o negativo, tanto para construir como para destruir, né? A maior parte das coisas tem essa ambiguidade, ou seja, servem para construir e para destruir.
talvez uma das poucas coisas que não tem essa ambiguidade são as armas atômicas, por exemplo. Essas não têm esse lado positivo. É a destruição total, Ou seja, né? ela só tem o negativo. Mas uma faca, um facão, qualquer coisa, depende de como nós usaremos ela. Né? Einstein dizia que depois de uma guerra nuclear a gente vai lutar de pau e pedra, né? Ele acreditava. Bom. Agora, como você é um cientista social, uma pessoa preocupada com problemas sociais e convive com a região e com a cacauicultura, onde você trabalhou vários anos, inclusive na CEPLAC, como pesquisador, eu vejo um grande problema na região, na questão do desenvolvimento. Nós vivemos uma parada histórica, né, no crescimento de Itabuna e talvez de Ilhéus, que tem até ganho investimentos na área imobiliária, com o crescimento de muitos imóveis. Esse ano tem cerca de 2.000 imóveis sendo construídos na orla de Ilhéense. Quer dizer, isso é um ponto positivo. Mas Itabuna tem uma população de 186.708 habitantes, 8,6% a menos do que no último censo anterior. Sim. Nós somos a 161ª entre 5.570 cidades brasileiras. Quando a gente vai para a renda per capita, que é 20 e poucos mil reais, nós somos a 3.179 em renda per capita. Quando nós vamos à Bahia, nós já fomos a terceira cidade em população, hoje somos a 7ª. Esse assunto eu tenho discutido com todo mundo que eu entrevisto, porque eu moro em Itabuna, vivo em Itabuna, amo a cidade, é um lugar onde eu morei já há mais de 50 anos também, desde a minha juventude, e respeito muito a cidade. E eu gostaria de vê-la desenvolvendo e sendo o que ela é, um polo regional de cultura, um polo só regional de comércio, de serviço, e que ela tem a vocação também de se inovar, porque toda cidade tem uma vocação própria para inovação, não sei em que área. Aí quando a gente vai para a Bahia, entre 417 municípios, nós somos 63 em renda per capita e a 7ª cidade. Então, hoje também, nós temos o preço do cacau uma maravilha. Quando a gente desce para uma análise econômica, a agricultura contribui com 1% do orçamento de Itabuna. Nós temos 14% a 15% de indústria e os outros 64% é o comércio, serviços e tudo mais. Ilhéus, de alguma forma, também perdeu 3% da população, tem 178 mil habitantes. Já é a 167ª cidade brasileira. É a 8ª da Bahia em população, 1 ponto atrás de Itabuna. E é a primeira da região em renda per capita, porque a renda lá é 32 mil e pouco. Então eu queria saber o que é que houve que a Itabuna perdeu 8,6% da população em uma década, em pouco mais de uma década. É efeito da vassoura de bruxa ou o quê? Veja bem, é difícil você dar uma explicação sumária a um problema que é complexo. Uhum. Então, em primeiro lugar, nós vivemos numa região que historicamente foi monocultura. Ou seja, nenhuma economia assentada numa monocultura, ela tem grandes perspectivas. Por quê? Ela oscila muito. Então, o passado nosso até recentemente era de uma região exportadora, primária exportadora, produzia uma matéria-prima relevante, nobre, que é o cacau, mas importava praticamente tudo o resto. Ou seja, a comida a gente exportava. Ou seja, então, a renda que você ofere exportando, você gasta importando carros, importando praticamente tudo. Então, a questão que eu faria é a seguinte: por que a economia cacaueira, e que gerou tantas cidades, entre as principais, Itabuna e Ilhéus, não conseguiu engendrar uma matriz industrial? O café em São Paulo foi para o país o que o cacau foi para a Bahia. O café conseguiu engendrar um investimento, uma criação industrial poderosa. Criou uma indústria, né? O cacau não conseguiu. Então, essa é a primeira pergunta. Por que nós não conseguimos nos transformar nossa matriz de primária exportadora, que nos empobrece, e se a renda concentra, né?
o dilema pobreza e crescimento, mas um crescimento muito concentrado e que não se distribui, né? Essa é a nossa realidade, mas nós e a nossa economia não conseguiu dar esse salto. Continuamos primários exportadores até a crise da vassoura. Aí, praticamente entramos em crise grave e sem produção. Hoje temos bons preços do cacau. Mas não tem mas produção. Ou seja, produtividade 20 arrobas, quando eu tinha 50 arrobas naquele tempo antigo. Veja bem, a produtividade ela varia muito entre as fazendas. Tem fazendas altamente produtivas, poucas. A maioria, pouco produtivas. Então, nós não conseguimos transformar a nossa base de primária exportadora em uma base mais complexa. E hoje, o que acontece? Você citou as estatísticas aí. A nossa economia é de comércio e serviços, mas não serviços de alto valor tecnológico. Serviço de baixo valor que não agrega renda, né? Ou seja, e qual é hoje a grande fonte de renda dessas nossas cidades, da região? A máquina pública, municipal, estadual e federal. É essa máquina pública, com os seus salários, que faz com que o comércio, já que a agricultura é frágil, a indústria inexiste. Então, o que circula, basicamente, é o quê? É o recurso da máquina pública, nas 3 esferas, que faz com que o recurso circule e dinamize. E nós temos um agravante que eu não lhe falei: 40% da população de Ilhéus e de Itabuna vive do Bolsa Família, ou seja, uma renda abaixo de R$600. Bom, esse é outro dado fundamental da pobreza. É a sobrevivência. Por que Ilhéus tem esse boom imobiliário? Porque Ilhéus é litoral, é praia, é turismo. Então, quem tem recurso em Conquista, em Caetité, em Brumado, no oeste da Bahia, ou no centro do sertão, vê em Ilhéus uma forma de investir. Então, Ilhéus se beneficia pela condição de ser polo turístico e um turismo, é um lugar maravilhoso. Ilhéus tem cenários fantásticos, né? Então, é um potencial muito... Então, Ilhéus vai crescer pelo turismo, então ele vai atrair muito investimento. Quando constrói um prédio, são materiais, é emprego, é manutenção, tudo isso gera economia. Eu encontrei um político local essa semana, eu estava conversando com ele numa reunião, e ele me disse que na próxima década, pelo menos 3 cidades vão passar Itabuna em população. E uma delas é Porto Seguro, em função do turismo, que ganhou 50 e tantos mil habitantes nos últimos anos também. Não, o turismo, ele é um polo atrator de grandes investimentos. Então, as pessoas saem do centro do país, vêm passar uma temporada, uma semana, 2 aqui, gastam, consomem, dinamizam, geram emprego. Por isso que as cidades litorâneas, em geral, levam essa vantagem em relação às cidades interioranas, né? Agora, o que nós precisaríamos é que as nossas universidades, as nossas faculdades, conseguissem fazer com que nós tivéssemos empreendedores, os empreendedores pudessem induzir atividades industriais, outras que não sejam o comércio, né? Para que haja mais produção de riqueza, né? E além de reativar, obviamente, e reabilitar a agricultura, né? Você acha que, por exemplo, o Porto Sul, o Aeroporto Internacional, o Porto, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, seriam fatores de ajudar nessa retomada do desenvolvimento, ou precisa algo mais, um gancho a mais? Veja, eu diria assim que são condições necessárias, porque atraem investimentos e injetam recursos na economia, mas talvez não sejam por si só suficientes. São necessários, mas insuficientes para a gente. E também, como eles são faróis, também atrai muito mais gente que vai multiplicar os nossos problemas também, porque as pessoas vendo o Porto Sul, vendo o FIOL, vêm também em busca de trabalho e descobrem que não tem uma nada. Miragem, não existe. Agora, como isso passa por uma questão política, e você tem experiência também na área política como pesquisador, é o seguinte, como fazer para
Nós temos problema também na falta de representatividade política da região, e essa falta de representatividade de mais deputados, parlamentares no Estado e tal, essa falta de representatividade também prejudica o desenvolvimento da Itabuna, ou não é necessário isso? É claro que se você tiver líderes que de fato encarnem a sua região e a defendam, você tem mais chances de conseguir recursos. Se você não tem liderança, não tem representatividade, na hora da divisão do bolo você acaba sendo esquecido. Né? Eu acho que a liderança em qualquer situação é uma necessidade e faz a diferença. E nós precisamos de líderes na área política e na área empresarial para a retomada desse desenvolvimento? Em todas as áreas, e líderes orgânicos, líderes da atividade que são, de fato, representativos, né? Agora nós estamos num ano de eleição e nós estamos nessa transição da cidade. O que você vê nessa tendência dessa eleição? Como é que está? Essas campanhas são amadorísticas? São como? Como é que você está vendo? Há mais de um ano nós estamos vendo a campanha, os candidatos na rua, todo mundo botando a cabeça de fora. E o que você está vendo até agora nesse cenário? Deixa eu fazer um preâmbulo, até para contextualizar um pouquinho. Então, veja bem, ó. Cada eleição e cada município são únicos. Não existem duas eleições iguais. Agora, nós temos alguns elementos que nos ajudem a entender. Por exemplo, Itabuna, desde que eu acompanho eleições, desde 92, todas as eleições foram decisões acirradas, apertadas, e que 8 dias antes você não tinha clareza de quem seria o próximo prefeito. Todas, sem exceção. Né? Sempre disputas acirradas, apertadas. Então, se Itabuna tem esse histórico, tudo leva a crer que esta eleição também será assim. Certo. Agora, não necessariamente. A história, ela diz que sempre foi assim, mas não necessariamente, provavelmente. O ano passado, antes do fim do ano, a gente estava conversando num evento cultural até, e a gente falando da tendência da eleição. Aí você me disse, olha, se for o candidato tal, ele está liderando as pesquisas, mas geralmente o candidato que lidera a pesquisa no ano anterior perde no ano da eleição. Nós também temos um problema que a gente conversou, que era a maldição da reeleição. Como é que está o cenário hoje dessa tendência aí? Então, a primeira característica, todas as eleições são apertadas, quem começa muito cedo não chega, né? E na última semana, então, você não tem clareza, ou só se define realmente nos últimos dias, né? Bom, a segunda característica é que nenhuma eleição o prefeito foi reconduzido. Não houve reeleição. Historicamente. Né? Então, a história está dizendo isso. Se a próxima vai confirmar a história ou não, não sabemos. Mas é bom olhar a história. A história é um bom elemento de referência, mas não é garantia. Porque pode ser que em algum dia quebre o tabu e alguém se reeleja. Né? Já Ilhéus, por exemplo, tem um outro panorama. Ilhéus, 4, 5 meses antes, o panorama já está clareado. Sempre foi assim, sempre. De um lado ou de outro, mas sempre com bastante clareza e com bastante antecedência. Bom, se esse ano será assim, não sabemos. Mas é bom olhar a história, para ver o que a história vem aprontando. Poderá confirmar ou, de repente, quebrar essa regra, mas, em geral, confirma. Mas não é garantia. Né? Certo. Agora, por exemplo, pode aparecer um nome de terceira via nesse processo sucessório? Seria, por exemplo, o médico, né, Isaac, se poderia ser o Chico França, ou até o Dinailton Oliveira, que teria o nome assim cogitado também, para aparecer com uma terceira posição, ou Geraldo mesmo, né? Sim. Que começou bem até na desconstrução do governo municipal, né? Ele bateu certo e todos os adversários do prefeito incorporaram essa desconstrução. Mas, o Kleber, todas essas vias que você apontou já disputaram eleições, já foram candidatos. Então não há nome novo nessa parada.
desse que você citou aí. Todos eles já participaram de eleições anteriores. Só né? o Chico França talvez não, né? O Chico França está entrando agora. Mas veja bem, para que haja terceira via, é preciso que uma das vias principais, em geral são duas vias, a via do prefeito, que tem o poder da prefeitura, da máquina na mão. E a oposição principal. Então, essas são as duas vias que, em geral, são as vias principais. É preciso que uma colapse para que haja uma terceira via. A terceira via só existe quando o prefeito está muito mal e ele implode, desaba, ou quando a oposição está muito mal, que também desaba. Então, se a máquina e o prefeito não tiverem essa condição, que não me parece o seu caso, não há terceira via. A terceira via só surge quando há vácuo. E para haver vácuo, alguém tem que desabar das vias principais. Tem que estar tão mal que abra espaço para que alguém novo surja como onda e emplaque. Eu não vejo esse cenário. Nem Azevedo como uma surpresa, porque ele tem a capacidade de andar nos bairros, de subir morro, descer morro, uma rapidez muito grande, e é jeitoso também no contato com o povo, como o prefeito também, e Pancadinha, né, que também tem uma vocação populista também, né? Bom, veja bem, gastar sola de sapato, circular, conseguir penetrar, é um elemento importante. Então quem consegue realmente se comunicar, criar empatia, tem possibilidades. Né? O problema assim que o voto ele é meio escorregadio, é difícil, não é para quem quer. Tem candidatos que naturalmente empatizam e conquistam, outros têm imensa dificuldade. Né? O voto é difícil, na verdade, o voto é muito difícil. Né? E as pesquisas, como é que estão? Você está fazendo alguma pesquisa? Já fez alguma pesquisa? Bom, nós fazemos pesquisa, assim, também aqui queria fazer um preâmbulo. Então, a pesquisa não capta voto, capta intenção de voto. E intenção de voto pode mudar. Quer dizer, se eu entrevisto você, Kleber, eu capto a sua intenção, eu não capto o seu voto. O seu voto é na urna. Né? Então, outra coisa, toda pesquisa trabalha com erro amostral, intervalo de confiança. Quer dizer, ela lhe dá um quadro de possibilidade. Ela não pode ser categórica. E é uma fotografia, ou seja, é um momento. Seja, neste momento, este é o quadro. Mas quem lhe garante que daqui a 3 meses, 6 meses, o quadro seja o mesmo? Porque tudo está andando. Tudo anda. A sua pesquisa, ela capta um momento fixo. E o fato fixo. Político qualquer pode desandar uma candidatura, uma besteira que o cara faz, uma palavra maldita, uma coisa assim. Ou uma interpretação maldita. Porque hoje não basta os fatos. Temos que cuidar das versões. E as versões podem nos desconstruir. E podem ser falsas. Ou seja, você lida com quem trabalha para tentar corroer a sua imagem, tentar desconstruir você. Então, se você não se apercebe desse movimento e deixar, você de repente esvazia. E tem pesquisa fake também nos mercados, né? O bota pesquisa fake e faz. Como é que vai ser esse anúncio? Não, sempre teve, e eu acho que vai continuar existindo sempre. Né? Porque é da natureza humana. Eu não vejo como impedir isso em absoluto. Você pode criar regra, dificultar, punir, mas sempre haverá a tentação do fake, do falso, do atribuir o que não é verdadeiro, para tentar atingir o objetivo. Isso vai existir sempre. Agora isso gera problema também para a empresa que faz pesquisa, às vezes, que acaba sendo punida sem ter culpa na divulgação da pesquisa, na falsificação do dado, né? Sim, para nós tem sido um grande problema esse, porque eu, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, não tenho o menor interesse em prejudicar ninguém. Eu não tenho interesse. O meu interesse é o quê? É captar uma realidade e colocá-la para quem está me contratando para isso. Eu sei. Se for boa, ótimo. Se for ruim, bom, trabalhe, esse é o dado. É melhor você ter
o impacto negativo da pesquisa, que é reversível, do que ter o impacto negativo da urna, que não tem volta. Então, a pesquisa pode ser trabalhada. Então, a pesquisa não deve assustar ninguém, porque a pesquisa trabalha com intenções de voto. Agora, tem muita gente que não é candidata e encomenda a pesquisa para ver quem está, como é que é isso? Bom, veja bem, quem tem interesse na política, quem faz investimentos em candidatos, hoje, ninguém mais faz investimento cego. Não, ele quer ter uma pesquisa que seja idônea para ver se aquilo que o candidato conta para o empresário é real ou não é. Se for real, certamente o empresário vai aportar algum recurso. Se não for real, ele não vai desembolsar, não vai. E se o cara também não estiver despontando nas pesquisas, não tiver opção de voto, ele também não tem financiadores, ninguém investe na candidatura. Não. Agora, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque também, às vezes, um candidato tem, por exemplo, um candidato teórico, tem baixa rejeição, não é conhecido, ele não aparece. Bom, aí temos que também dar um tempo para que o marketing, para que quem trabalha esse nome possa desenvolver o nome, divulgá-lo, para aí sim ver se tem ou não tem capital. Porque, às vezes, não ter intenções de voto numa pesquisa não significa de que você está condenado. Pode significar de que você não é conhecido, você não foi trabalhado, você não existe no imaginário do eleitor como candidato. Então, agora, se você existir no imaginário do eleitor como candidato e tem rejeição alta, bom, aí sim é fim de linha. Aí pode parar, que é melhor guardar o dinheiro do que colocá-lo fora. Sim. Muito obrigado, mas antes de tudo, eu vou fazer uma recomendação de um filme, que é Medo da Chuva, Fear of Rain, de 2021, com Madison Iseman, e que é a história de uma jovem esquizofrênica que denuncia o sequestro de um menino, de uma criança. E tem um jovem que a ajuda nessa tarefa. Mas ela não sabe, como ela é maluca, se o jovem é gente ou se não é. A pista que fica é o carro que esse rapaz usa, tá entendendo? Mas no mais, eu vou fazer uma série de recomendações de livros da Via Literário. Ara uma vez, uma fábula abecedária de Jorge Amado, Jorge Araújo. Jorge Souza Araújo, desculpe. Jorge Araújo, que é também meu amigo, meu confrade. E o Jorge tem o seguinte, ele tem mais de 15 livros também publicados. Conosco tem 15, mas deve ter mais de 40, juntando todas as editoras. Tem 40 livros publicados. Tem aqui também, uma antologia do Clube do Poeta da Bahia. Nessa antologia eu estou incluído, com muito orgulho, e que foi publicado pela Via Literário também. Aqui é A Casa da Esperança Não Era Verde, de Margarida Fael, que é autora de 3 livros, que fez um romance excelente sobre a questão da orfandade, um drama humano e que as pessoas devem analisar com carinho. Memórias Escrachadas de um Beco Sujo, de Urazu Rastalux, é um livro que se insere até no universo da contracultura, da contestação e do próprio Rastafari, que ele é também, e um autor iconoclasta, que veio para derrubar a mesa. Leila Oliveira escreveu aqui Além dos Cômodos. É uma jovem cronista, autor de livros infantis. Aí o primeiro livro de crônicas dela era a nossa cronista no programa Encontros, a Via Literária Encontros em Prosa e Verso, a cronista Leila Oliveira. Aqui está o livro que eu vou ler primeiro, Como se tornar um escritor profissional, Estratégias Vencedoras, de Neila Bruno. Espero aprender muito. É uma tese de doutorado da Bruno Brasil. Catiana Rigor, Todo Mundo é Muita Gente, é um livro infantil. Isto. Aqui, A Palavra de Deus.
de Otoniel Santiago Neves. Sim. Eu incluí esse livro, Kleber, para dizer que a editora publica livros de todos os gêneros, sem exceção. Porque nós queremos ser a expressão do talento desta região, seja em quadrinhos, seja em cordel, seja em poesia, seja em teatro, seja o que for. Certo. Aqui também tem outra alternativa de Miguel Machado, Fagulhas Maçônicas, que é uma obra maçônica, quer dizer, já entra nesse universo de diversificação cultural da informação. Sim. Rafinha, obrigado pela contribuição que você está dando, genial, viu? Os livros e laços de Lara, de Mônica Halili, com ilustrações de Nayara Gramacho, é outra obra infantil também. Sim. E aqui tem uma obra em inglês, que é The Potion That Drives Bad Temper Away, de Silvia Kimo Costa. É português, a posição inglês, que expulsa o mau humor e a poção que expulsa o mau humor. Está em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Aqui temos também Ciro Matos, Capanga de Sonetos, que também tem mais de 15 livros publicados pela Via Literarum. A Paleta do Ocaso, de Gabriel Xavier, Sol, Céu, Horizonte, Poesia. É um jovem, poeta, né? Teatrólogo. Né? E tem Ramayana Vargens também. Eu conheci a obra de nome, O Amor Tecido nas Nuvens, tal, que é um jornalista, professor, com atuação na área acadêmica, e um nome respeitado na literatura regional. Está escrevendo agora um segundo livro, denominado Então Eu Grito. Então eu grito. Bem, nós já gritamos aqui, fizemos nosso protesto. Agradeço a Agenor Gasparetto a sua colaboração e também homenageio aqui os 20 anos da Via Literarum, que eu tenho um livro publicado lá também, que é um livro sobre a revolta dos coxinhas até, que é a edição de e-book, é livro digital. Muito obrigado, fico lhe devendo essa atenção que você teve. Obrigado e a diversificação. pela oportunidade e boa tarde, boa noite.